você tinha essa... A gente estava falando sobre o que é a noção da vitória e da derrota, que é uma coisa muito pessoal, né? Sim. Você tinha essa noção quando você corria e ouvia essas críticas e tudo mais, ou realmente você naquele momento sentiu um pouco de ingratidão assim do povo? Não, Rafinha, o negócio é o seguinte, eu odeio perder até bolinha de gude, cara. Então, assim, como um bom brasileiro que não gosta de perder, eu também não gosto. Só que quando eu cheguei lá, assim, o negócio é eu explicar e a pessoa fechar o olho, esperar 5 segundos antes de ter a emoção dela e falar assim, tá, eu entendo. Uhum. O outro é eu falar e o cara fala assim, que chorão. Tá, o cara tá tentando... Foda entendeu? Mas inveja. As pessoas adoram falar inveja. Não, o cara falou, pô, não, o outro cara fez isso. Eu quando cheguei, a pessoa pergunta pra mim, no contrato com a Ferrari, tinha alguma coisa escrita que você era o segundo piloto? Eu avisei a equipe, se tiver alguma coisa escrita, eu não quero. Uhum. Eles falaram, não tem. Perfeito, tô dentro. Só que tinha no do Schumacher. No meu... Que era o quê? Mas que dizia o quê? O carro reserva, nunca era meu. Então, era dele. Só que não estava escrito no meu coisa que eu era o segundo. Entendi. Mas, efetivamente, eu era. Uhum. Então, o que você faz com isso? Você tem que mostrar para eles que você é tão bom quanto para que eles te deem o valor. E foi isso que eu fiz durante o tempo. No meu terceiro, quarto ano de Ferrari... O Michael nem testava mais o carro, porque ele falava, o Rubens é melhor que eu para testar o carro, ele que vai conseguir evoluir muito mais. Então, hoje, o nego lá vai lá, pega lá um carinha que tem grana e bota lá para andar na equipe. E aí, o que acontece? Quando você testa um microfone, o meu microfone é tipo A e o teu é B. Tá. Eles são muito parecidos, tá? O preço é muito parecido, mas... pode ser que na tonalidade, para aquilo que você precisa, o B é melhor. Se você não souber decidir em 5 segundos, com uma volta de conhecimento, pode ser que você fique com A e depois você não venha conhecer o C, você não venha conhecer o D. Então, hoje o menino que chega lá com dinheiro, ele não dá a evolução certa para o carro e a equipe começa a ir para baixo. E o cara precisa de dinheiro. Aí ele pega outro com dinheiro que não tem o conhecimento. É um ciclo. Entendi. E vai indo, entendeu? Então, o que a gente tinha na Ferrari, hoje o cara fala assim, pô, todos os campeonatos de construtor que eles ganharam, né? Porque o Schumacher foi campeão e tal. Mas era um conjunto, né? E aí você fala, pô, mas você se sente injustiçado perante o público? Não, porque eu deito a cabeça no travesseiro e eu tenho essa tranquilidade de saber que eu dei meu 100%. Sempre teve essa tranquilidade? Eu não tive sempre, não. Isso foi como eu falei no começo... O processo todo de autoconhecimento era disso também. Porque eu falava... Poxa, no começo eu falava, que injustiça, cara. Eu sou muito brasileiro, cara. O cara não me conhece para falar essa porcaria que tá falando. Então, que triste. Eu me sentia triste. Até eu entender que quem que tinha que dar o valor mesmo para mim era eu antes de tudo. A partir do momento que eu dei, foi a hora que houve uma reviravolta e que o cara... Entendeu? Se o cara tem coragem de brincar na minha cara... assim, e ele não ficar sem graça, ele é um cara muito bom. A gente tem que contratar ele mas assim, são 2 em 1 milhão. Entendeu? Eu te confesso que a piada do Rubinho, essa piada, pra mim, ela morreu rápido. Eu já entrevistei muita gente que eu falo, puta, te sacaneei a vida inteira. Mas eu acho que ficou uma piada tão manjada. Pra mim, a minha opção de não fazer a piada do Rubinho não era... pelo respeito à carreira do Rubinho, que eu desconhecia, porque, sinceramente, o automobilismo nunca foi minha coisa. Eu jogo basquete. Mas pra mim, uma piada manjada sempre foi... E o Caceta e Planeta é uma piada que fez pra caralho. Depois que eu fui entender, quando eu fui te entrevistar a primeira vez, que eu fui ver, porra, olha aqui o que tem. Mas eu acho que as pessoas não se dão essa... muita gente, hoje em dia mais, porque realmente eu acho que a mesa virou um pouco, mas não se dão então tem paciência para se informar, para saber o signo. Também não tem a vontade, porque os problemas nossos diários, eles são muito mais importantes do que eu passar todo o tempo fazendo isso ou fazendo aquilo. Então, eu fui repórter da Globo por 2 anos. Então, quando eu comecei a fazer perguntas pertinentes, assim, sem faltar respeito, porque uma vez, no ponto, falaram assim, vai lá, entrevista o Massa e pergunta do ano que vem. Eu falei, no grid, isso não se faz. Eu não vou. O cara está concentrado para a corrida, a resposta dele vai ser amarela, não vai.
Aí o cara falou, não, você precisa. Eu falei, eu não vou, você pode me mandar embora, mas eu não vou. Então tem certos processos que você tem que ter. Porque é só com um cara que já passou pelo que a pessoa está passando, ele tem como avaliar a situação. Então, com o basquete, por exemplo, você saberia avaliar um momento de ingresso ou não, entendeu? Mas é o teu ponto. O cara expulso de quadra. Eu vou lá entrevistar ele para saber o que aconteceu. Porra, não faria isso de jeito nenhum. Então é muito isso. Eu acho que a gente, na vida, são poucos aqueles que têm paz no coração com as atitudes, né? Ontem eu sentei com meu filho para conversar de situações de pais separados, de 15 anos, é um momento, né, tá explodindo tudo, assim, né? Uhum. Então, eu me sinto muito eficiente a isso, assim, eu gosto muito disso, eu gosto, eu coloco muito amor a coisa, eu posso quebrar a cara, mas do momento em que eu coloquei amor a mim, a saber o que eu dei, assim, meu, aquilo... Ainda bem que a gente testou, hein? Deixa eu me contaminado já, o Rubim. Eu daqui a pouco quero um pouco somos d'água. Grandes... Pega um pouquinho d'água pro Rubim. Somos grandes contaminadores. Eu fui pro Estados Unidos. Nesse nariz nosso aqui, velho, tossiu, contamina um estado inteiro. Olha lá. Pega uma aguinha pro Mas Rubim. No momento em que você tem isso muito claro, assim, sabe? Do quanto você já se dedicou e o quanto que você sabe que deu certo e o quanto que não sabe. Claro. O quanto que você Só sabe quem que deu sabe certo. isso é você. Só? Com certeza, não tem sentido. Eu falo, obviamente a minha experiência é muito diferente, eu joguei basquete assim, de certa maneira profissional até os 24, 25 anos, mas eu sei que eu não poderia ter ido mais longe do que eu fui. Eu fui até onde eu poderia. Obviamente, essa não é a minha profissão, eu não sou conhecido por isso, mas em algum momento da minha vida o basquete era tudo. Eu trabalhava, fazia minhas coisas, mas o meu envolvimento 100% era esse. Eu me meti até onde eu podia. Joguei uma liga nacional, fui campeão estadual, adulto. Eu não poderia ter ido mais. O meu nível era esse. Eu acho que quando você sabe aonde você pode chegar, eu acho que tem uma certa tranquilidade. Quando você sabe que você fez tudo que você podia também. E assim, não foi o fato de chegar à Fórmula 1. As pessoas falam assim, como é que foi chegar à Fórmula 1? Chegar à Fórmula 1 foi uma conquista. Mas a permanência lá, ela é muito mais difícil do que você chegar. Uhum. Porque você é tão bom quanto a sua última corrida. Perfeito. Então, cara, se você fica 19 anos, que foi... Eu fui eu corri 326 corridas, né? Eu sou o segundo maior da história porque o Kimi Raikkonen acabou de passar. Na Wikipédia você é o primeiro ainda. É? Eles não corrigiram. Vamos deixar assim. O pessoal da Wikipédia que está assistindo, Obrigado. Não corrige, deixa o Rubinho primeiro. Mas então, isso não é não é me dá o valor. Eu queria muito ter ganho a corrida de Interlagos, eu queria muito ter ganho no Campeonato do Mundo, mas eu sei o que foi passado e o que não é... Na minha cabeça não está o Chorão falando assim... Aquela prova de Interlagos que acabou minha gasolina em 2003, aquela prova eu estava 20 segundos na liderança. Tudo bem, podia ter acontecido uma série de coisas, mas aquela prova estava na bagagem já... Pode ir buscar. Então... E é super compreensível também acabar a gasolina. Olha o preço da gasolina. Olha isso. Olha como tá. O dólar agora. Não dá uma dor? Não abastece. Eu fico sem gasolina uma vez a cada 15 dias. É mesmo? Eu sempre acho que... eu lembro de você. Não me liga, hein? Eu lembro de você. Liga. Porque eu falo, não, dá. Não, sempre eu falo que dá. Aí meu namorado fala, Rafael, vai acabar esta merda. Não, a gente chega. A gente então, mas é isso é uma coisa muito do ser humano, né? Vai dar, não vai acontecer comigo, não vai não sei o quê. Assim que acontece os acidentes de carro, cara. Os caras, eu acho que dá pra passar, eu acho que vai, e bom. O piloto, ele tem que passar por uma situação de... ele tem que ter a arrogância de saber que ele é foda. Que ele é foda, mas ao mesmo tempo... ele tem que ter o limite do que é palpável, porque senão você vai tentar... O cara fala para ele assim, olha, você freia no 100, é uma curva de quarta marcha e tal,
ele vai e tenta fazer a pé embaixo em cesta, entendeu? Esse cara, ele sai, não é que ele bate, ele sai do autódromo, ele cai do outro lado, entendeu? Cai na avenida. É um cara que ele precisa ter... E acontece muito, tem crianças que não tem muita noção. E assim, quando eu tô numa palestra que o cara me pergunta assim... o meu filho tá tentando seguir carreira. Qual é o teu maior coisa para falar para ele? A maior coisa que eu tenho para falar para ele é assim, é ele que gosta ou é o pai? Porque se for o pai... Já era. Vai chegar uma hora em que ele não tem futuro nenhum. Entendeu? Total. Então... tem um documentário na Netflix, você viu? Trophy Kids. Eu não vi. É incrível, que mostra... Nos Estados Unidos, os pais são loucos, né? O cara quer que o filho seja futebol americano, o menino não tá nem aí. Os caras vão e enchem o saco. E é tipo... É incrível que fala exatamente sobre isso, sobre a relação dos pais de atleta nos Estados Unidos com os atletas. A cobrança, a encheção de saco. É difícil, cara. Ainda mais pra você que tem um filho que tá nisso aí. Você tá falando, ele sente essa cobrança de ser filho do Rubinho? Ele ainda sente isso? Ainda Quantos anos ele tem? 19. Ele tá correndo o que agora? Ele tá correndo de Fórmula... É o que é a antiga Fórmula Renault, que é uma categoria de base com ingresso a FIA, que é a Fórmula 1. Tá.